Bom, eu acho que agora está começando a gravação e a ideia hoje é fazer o quinto workshop, né, nosso da Global, né, na qual nós vamos estar falando sobre blockchain, NFTs, com o Carlos Campelo, especialista fantástico, né, tem empresas disso, né, aqui em Recife, né, você vê que nem tudo é São Paulo, né, que eu gosto de frisar bastante, e também escreveu um livro, Blockchain Direto ao Ponto. E o Dan Cortázio, que é também nosso colega investidor, está aqui no Brasil hoje, normalmente ele mora lá em Singapura, fala português, graças a Deus, né? Fala português, vai falar, é um especialista em criptomoedas aí, né? E ele vai dar uma aula também para nós. Então, eu queria começar só pedindo ao Carlos, que para deixar todo mundo no mesmo nível, eu prefiro que a gente comece com blockchain e NFTs explicando mais ou menos o que é, tá? O que é, né? Se possível, a parte histórica, o que é, e também ajudar depois a gente fomentar debatendo, principalmente em negócios, porque aqui são a grande maioria investidores, tá? Não entraríamos em bit byte, coisas de como que é a tecnologia, esse troço todo, mas um overview bem superficial do que é, e a mesma coisa depois, logo em seguida, debatendo um pouco sobre isso com o Dan Cortázio. Então, Carlos, a palavra é sua, a gente fica aí todo ouvidos. Ok, pessoal, primeiro, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade aí de estar nesse workshop. Eu fiz uma apresentação que parece ser extensa, pela quantidade de slides, mas não é. Mas tem um propósito muito claro, porque já que a gente vai tirar dinheiro do bolso, está disposto a tirar dinheiro do bolso para investir nesse tipo de indústria, eu acho que é importante a gente se apropriar um pouco dela, para saber onde é que a gente está pisando. Claro que eu não vou falar do Bitbyte, se alguém sentir que eu estou falando, pode reclamar aí que eu paro, porque eu sou uma pessoa técnica, mas o propósito é entender a tecnologia para se apropriar dela e ter segurança ou não de dar os próximos passos. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder já iniciar sem mais delongas. Já estão conseguindo ver minha tela? Sim. Okay, obrigado. Então, quem é a Praxis Labs? A Praxis Labs é uma subsidiária que está sendo aberta em Lisboa, em Portugal, da Praxis, que é uma empresa que tem um CNPJ aberto em 2019. A gente focou primeiramente em registros de copyright. Hoje nós somos arquitetos de aplicações descentralizadas e somos especialistas em tokens fungíveis e não fungíveis, que são os NFTs. Eu sou Carlos, eu tenho uma empresa chamada Qualinfo, que vai fazer 20 anos ano que vem. Em 2017 eu conheci eu me apropriei das criptomoedas pelo boom que aconteceu, e lá nesse tempo eu fiquei intrigado não com as criptomoedas, mas com a tecnologia que dá base a elas, que é a blockchain. Como é que uma tecnologia que tem tantos anos nunca saiu do ar e nunca foi hackeada? E eu tenho computador desde os 7 anos, desde 1985. Fiz curso de programações há muitos anos e sou dessa área. Essa é a minha vida, e fiquei muito admirado quando eu conheci o que era a blockchain. E eu decidi, então, em 2017, abrir uma empresa para trabalhar justamente com isso, porque eu fiquei encantado com a blockchain. Então, hoje eu sou especialista em blockchain e não em criptomoedas. Meu negócio é blockchain. Então, mas o que é blockchain, né? A gente fala de criptomoeda, fala de Bitcoin, fala de Ethereum, fala de NFT, mas o que é blockchain? Eu gosto desse conceito que ele consegue sintetizar perfeitamente e dar espaço para a gente desdobrá-lo. Então, a blockchain é um livro caixa distribuído numa rede ponto a ponto,
criptograficamente seguro, ele só admite inserções, é imutável e atualizável somente por consenso das partes. Claro que esse conceito é bonito assim e tal, mas talvez não seja autoexplicativo, e é isso que eu vou tentar explicar nos próximos slides. Então, o que é um livro caixa? Um livro caixa é um livro contábil, geralmente, que a gente registra as entradas e saídas de uma determinada ou de algumas determinadas contas. O blockchain é precisamente isso aí. É um livro caixa eletrônico, é uma grande planilha distribuída em milhares de computadores no mundo que consegue fazer esse mapeamento e as entradas e saídas das carteiras virtuais com relação às criptomoedas. Se for comparar um livro caixa aos livros de transações da blockchain, a diferença, a semelhança é brutal. É brutal porque ambas são planilhas. Tem a origem, tem o destino, tem a data, e tem a quantidade, digamos assim, de moedas, de criptomoedas que saíram de uma carteira e foram para outras. Eu comparo as transações, essas linhas desse livro caixa, a transações. Então, cada linhazinha aqui nesse livro caixa representa uma transação, que é uma transação financeira. Hélio mandou 2 bitcoins para mim, eu mandei um bitcoin para ele e assim por diante. E o conjunto, se a gente for falar da anatomia de uma transação, veja que tem elementos que são muito parecidos com as planilhas financeiras que a gente é habituado a utilizar. Então, a gente tem um identificador único, que a gente chama de hash, a gente tem o status do recebimento, isto é, se a transação foi recebida ou não, a gente tem o número do bloco que a transação faz parte, eu vou explicar daqui a pouco o que é, a gente tem um carimbo de tempo, isto é, quando foi feita essa transação, a origem, o destino, a quantidade e quanto custou, porque a gente paga uma taxa, como se fosse um ICMS, uma taxa de rede, para fazer essas transações. As transações, elas ficam agrupadas em um bloco. Eu gosto de falar que o bloco é como se fosse uma página do livro caixa. E um bloco, ele tem do mesmo jeito que uma página de um papel pautado tem uma quantidade finita de linhas, o bloco da blockchain também tem uma quantidade finita de transações, a rigor, em tese, na verdade. Então, quando eu concluo essa página, esse bloco é fechado, isto é, a página é virada e eu passo para outro bloco para registrar essas transações. O interessante, pessoal, é que esse conjunto de transações, eu consigo tirar um resumo, que a gente chama de extrair o hash, né? Mas eu consigo tirar um resumo desse conjunto de transações e das propriedades do bloco. O bloco tem o número, tem qual é o bloco anterior, qual é o carimbo do bloco, e eu consigo injetar esse resumo do bloco no bloco posterior, e assim por diante. É por isso que esse encadeamento de blocos é chamado de blockchain, cadeia de blocos. Eu consigo pegar um resumo, colocar no bloco posterior, fechar o bloco posterior, colocar o resumo no bloco seguinte e assim por diante. Isso é o que dá a segurança da blockchain, porque se um registro aqui for alterado, todo esse resumo passado é invalidado. E como é que é guardado esse banco de dados? É no computador, é no servidor da Amazon, é na nuvem? Na verdade, numa rede ponto a ponto distribuída. No começo da internet, as redes elas eram centralizadas. Então, a gente ia comprar um produto no Submarino, na Amazon, tinha um servidor lá que era super responsável por lidar com tudo. Então, todas as requisições de compra e de troca e de cancelamento eram feitas pelo servidor. Se esse servidor caísse, o que é que acontecia? O site fora do ar. O que é que acontecia muito frequentemente antigamente, que hoje em dia é um pouco menos frequente? Na época de Natal, na época de alta demanda, os servidores saíam do ar por excesso de uso, né, de acesso. Com o passar do tempo, as redes centralizadas foram perdendo espaço para redes descentralizadas. Então, olha, você tem um site mundial feito da Amazon, é melhor eu colocar um servidor aqui no Brasil para o pessoal do Brasil comprar aqui do que o servidor está lá em Washington, por exemplo.
pegando a carga do mundo todo. Então, eu distribuo esses servidores em locais específicos geograficamente. Então, deu origem a redes descentralizadas. A rede distribuída é interessante por vários aspectos. Nas redes centralizadas e descentralizadas havia um conceito de cliente-servidor. Então, o servidor que manda e eu na qualidade de cliente, eu estou no nível hierárquico inferior, então eu obedeço às regras do servidor. Na blockchain é diferente. A rede é distribuída, então cada ponto desse hierarquicamente é a mesma coisa. Então, quando eu consigo distribuir uma regra e espalhar isso geograficamente em milhares de computadores, e para cada ação correta, ou para cada registro correto que é colocado ou inserido na blockchain, todos esses agentes aprovarem, eu gero uma coisa chamada consenso. Então, caso algum membro da rede, que é chamado de nó, tente adulterar esse banco de dados desses blocos que tem as transações financeiras dentro, monetárias dentro, para fins próprios, assim, querer alterar algum valor, querer fazer um processo de duplo pagamento, etc., duplo gasto, ele é detectado da rede e é automaticamente excluído da rede. Essa é uma das belezas da blockchain e um dos fatores de segurança da blockchain. Então, essa rede distribuída tem essa característica. Então, só revisando, a blockchain é um livro-caixa cujas transações são armazenadas em blocos. Esses blocos, o banco de dados desses blocos está contido numa rede distribuída, onde cada nó é responsável por verificar todas as transações feitas nesses blocos. A gente vai avançar um pouquinho no conceito de o que são as carteiras de blockchain. Essa carteira está meio velha, mas foi de propósito aí para fazer o paradoxo. Uma carteira, ou chamada de wallet, uma carteira virtual ou wallet, é uma carteira de uso pessoal, transferível, pode ser transferível, não contém nenhuma informação de quem é a origem e todo mundo pode ter essa carteira a qualquer momento. Então, quais são as duas propriedades de uma carteira de blockchain? A primeira é a chave privada, que é como se fosse uma senha, e a segunda é o endereço da carteira. Hoje é muito fácil explicar o que é uma carteira de blockchain, porque o Pix se apropriou desse conceito. Então, hoje a gente tem chaves Pix, pode ser o nosso e-mail, pode ser o CPF, o CNPJ, ou uma chave Pix aleatória, que é uma sequência de números que é difícil de decorar, então é feito mesmo para não decorar. O endereço de uma carteira de blockchain é precisamente isso. É uma derivação da senha. Essa senha é a chave privada. Poxa, Carlos, quer dizer que se o cara conseguir descobrir minha senha, ele tem acesso aos meus valores. Se ele conseguir descobrir sua chave privada, sua senha, ele tem acesso completamente aos valores. E o quão difícil é isso? Aí é que está. Eu gosto muito desse gráfico aqui, dessa tabelinha, que mostra, uma estatística de possibilidade de você, por exemplo, ganhar no Powerball, que é a loteria lá, eu não sei se é americana ou é inglesa, acho que é americana. A possibilidade de você ganhar no bilhete de loteria da Powerball é 1 em 292 milhões de possibilidades. Para você descobrir conseguir ter acesso a uma senha de uma carteira virtual na blockchain que tenha qualquer saldo, é essa possibilidade aqui. É 1 em, eu não sei nem dizer o número. É tanto zero aqui que não, enfim, essa possibilidade aqui. E se eu quiser saber uma carteira específica, é esse número aqui embaixo. Então, assim, matematicamente, não existe poder computacional no mundo ainda que faça com que a gente consiga quebrar a segurança da blockchain no quesito carteira e em outros quesitos mais técnicos. Carlos, e aí? Assim, vamos dar aquela outra revisada. É um livro caixa que ele organiza as transações dentro de blocos. Esses blocos estão dispostos numa rede distribuída
e as transações financeiras vão de uma carteira para outra que são extremamente seguras se a gente tiver posse da chave privada. Carlos, se eu perder a chave privada, esqueça, você perdeu seus recursos. Então, esse é um ponto negativo. Não tem, na blockchain, não tem aquela questão, esqueci minha senha, manda um e-mail, não tem. Então, se você perdeu a chave privada da sua carteira, esqueça. É por isso que existem diversos recursos e dicas de como você poder guardar essa chave aqui. Até então, tudo bem, né? Mas a gente conversou, mas a blockchain parece uma calculadora, né? Eu somo, subtraio. Eu tiro meu dinheiro, subtraio. O dinheiro chega na minha conta, eu somo. Precisamente isso. O Bitcoin é uma grande, imensa calculadora, um livro caixa. Em termos de comparações com outras blockchains, é isso mesmo. Por quê? Porque ela foi a primeira, ela foi a revolucionária, ela foi uma prova de conceito que deu certo, dizendo, olha, é possível a gente ter uma moeda virtual extremamente segura, que evita o duplo gasto e que não consegue ser hackeada. O Bitcoin veio para provar isso, sendo que para toda tecnologia existe uma evolução. É o caso da rede Ethereum. Ora, quando a gente pega o celular da gente, todo celular tem um aplicativo de calculadora. Então, a rede Ethereum também tem essas mesmas propriedades da blockchain original do Bitcoin. Porém, elas parecem muito mais com o smartphone, que tem um aplicativo de calculadora, mas tem outros aplicativos. É uma rede que consegue assimilar aplicações descentralizadas. Por que descentralizadas? Porque estão numa rede distribuída. Então, a aplicação não fica só em um computador, ele fica distribuído em todos os computadores. E toda vez que ela for executar, todos esses computadores que estão nessa rede validam essa aplicação, essas aplicações. Agora, eu comparo a rede Ethereum com um iPhone 3GS. E essas novas blockchains e a Ethereum 2, que não vai ser objeto da nossa conversa hoje, como um iPhone mais novo. Por quê? Porque ele além de ser muito mais rápido, muito mais eficiente, ele tem um consumo energético melhor, digamos assim. Então, o Bitcoin e o Ethereum gastam muita energia. E essas redes novas, elas são extremamente mais rápidas, mais ágeis e têm um consumo de energia muito menor. A gente pode um dia aprofundar, mas não é objeto da nossa conversa hoje. Então, a rede Ethereum. O interessante, pessoal, é que o Bitcoin é o nome da rede e é o nome da moeda. Então, a blockchain da Bitcoin, como é o nome? Bitcoin. A moeda da Bitcoin é Bitcoin. Na Ethereum, não. A rede é Ethereum e a moeda nativa é a Ether, que tem o símbolo ETH. Eles estão migrando de um conceito pouco eficiente energeticamente para um conceito mais eficiente energeticamente, que é uma prova de trabalho e prova de provisionamento, proof of stake, que a gente também pode falar em outro momento. Sendo que a grande diferença da Ethereum, se for comparar com a Bitcoin, é que ela consegue executar códigos e aplicações. Ela funciona muito parecido com um computador. Tanto é que a sigla é EVM, Ethereum Virtual Machine, máquina virtual da Ethereum. Então, os smart contracts nada mais são do que programas de computador executados na própria blockchain de uma maneira distribuída. E o que são os smart contracts? É um conjunto de instruções que são invocadas através de transações. Ao invés de eu transferir dinheiro utilizando a blockchain, numa transação eu posso invocar um smart contract e dizer: smart contract, eu estou depositando em você 100 moedas. E esse smart contract receber essas 100 moedas e um conjunto de regras fazer com que ele, por exemplo, distribua essas 100 moedas para 5 pessoas diferentes automaticamente. Agora, uma das belezas do smart contracts é que, uma vez implantado na blockchain, ele não pode ser alterado. Nem por mim, o dono do código, o dono da carteira que colocou o blockchain lá, que implantou o código lá na blockchain. Diferente de servidores convencionais, né? Se eu estou no site lá de um banco, o banco atualiza o sistema à torta que é direito, dá bug,
coloca uma funcionalidade nova, não. O smart contract é um código imutável na blockchain. É muito parecido com um contrato de advogado. Quem é que faz o contrato? Não é o advogado? É. Mas o advogado dá para as partes assinam e registram-se em cartório. O advogado, mesmo ele sendo o dono, o cara que fez o contrato, não pode chegar lá no cartório e colocar uma cláusula revelia. Não, não pode. Esse é o mesmo princípio dos smart contracts da Ethereum. E o smart contract é autônomo. Uma vez colocado lá na blockchain, ele roda automaticamente. Eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso pagar mensalidade, eu não preciso pagar host, eu não preciso pagar AWS, nada. Ele roda autonomamente. Por que isso acontece? Porque todas as vezes que você for acioná-lo e por algum motivo mude o estado dele, isto é, acrescente dinheiro, retire dinheiro, ou altere alguma variável dentro dele, você paga uma taxa. Então, ele é de graça, entre aspas, porque toda vez que ele é acionado, ele uma taxa paga. Existem dois grandes, os smart contracts mais conhecidos são os smart contracts de tokens, que são moedas virtuais, mas não são moedas nativas da rede, por exemplo. Voltando aqui ao exemplo do Ethereum, a rede Ethereum tem uma moeda nativa, que é o Ether. Mas, tecnicamente, ela é um token. Ela pode ser considerada um token. Porém, na rede Ethereum, eu posso criar uma moeda chamada Carlos, se eu quiser. Eu posso criar lá e eu crio através de um contrato chamado RC20. Ou eu posso criar um smart contract de NFT, cuja referência, uma referência interna lá, um número do Bitbyte, RC721. Logo, quando se fala NFT, nada mais é que um contrato, um smart contract, um conjunto de códigos digitados, criados por alguém, injetados na blockchain, rodando autonomamente numa rede distribuída e segura. E o que danado é NFT? NFT é uma negação, né? É token não fungível. Mas o que são tokens fungíveis? Tokens fungíveis é aqueles que passíveis de ser substituídos por outro da mesma espécie. Então, se eu tiver no meu bolso, uma moeda de R$1 no meu bolso, se Hélio tiver uma moeda de R$1 no bolso e ele tiver precisando de R$1, tanto faz o meu real, minha moeda quanto a moeda de Hélio, ela dá no mesmo. Então, tokens fungíveis, o padrão RC20, são moedas virtuais, moedas que podem ter várias aplicações. Geralmente, eles possuem um pool de liquidez, que é um assunto mais, eu acho que fica mais a cargo da explicação de criptomoeda, para a gente poder focar no NFT. Elas podem ter fins utilitários, por exemplo, eu posso fazer um smart contract de um token fungível que sirva como programa de fidelidade para os funcionários da minha empresa e para eles trocarem esse token por alguns benefícios ou produtos, por exemplo, ou serve também para lastrear projetos através de mecânicas e de um negócio chamado tokenomics, que é a estrutura econômica de um token fungível, por assim dizer. E, enfim, chegamos ao nosso NFT. O que são tokens não fungíveis? É o que não pode ser substituído por outro da mesma espécie, quantidade ou qualidade. Se eu tiver um Van Gogh, uma noite ilustrada do Van Gogh, e alguém tiver a Mona Lisa, não faz sentido a gente trocar, porque cada um tem um valor intrínseco específico dele. Então, são valores específicos daquilo ali. Eu não consigo substituir um pelo outro. Porém, na blockchain, os NFTs, eles apenas são representações de bens digitais, físicos ou figitais. Figitais é aquela questão de você misturar o digital com o físico, né? Mas é uma mera representação que lhe dá propriedade, que diz quem é o dono e lhe dá a possibilidade de transferir aquele bem, seja físico ou digital, para outra pessoa, e essa outra pessoa atestar que aquele bem agora é dele, mediante uma transferência simples ou uma transferência que tenha dinheiro envolvido. Aí, quais são os exemplos de tokens, né?
não fungíveis, NFTs que a gente vê na mídia. A gente vê muito meme, né? Um macaco, uns tokens de macaco sendo vendidos a milhões de dólares. Bom, se alguém quiser comprar, paciência. Não é o meu perfil, né? Mas existem exemplos um pouco mais, digamos, sérios, sem fazer juízo de valor, que são que é a compra e venda de artes digitais e artes físicas, ou certificados de artes físicas. Real estate, isto mercado imobiliário está utilizando bastante NFT, ou lotes em um metaverso. Por exemplo, a gente está com um projeto que eu vou apresentar daqui a pouco, que é um metaverso gigantesco, ele tem terrenos, e os terrenos estão sendo vendidos por NFT, porque quem compra esse terreno pode, a posteriori depois, vender esse terreno para outra pessoa. Por que ele é não fungível? Porque o terreno tem uma dimensão própria, tem um endereço próprio, pode ter a mesma metragem, mas é diferente do lote B, porque ele está numa latitude e longitude virtual diferente. Então, realmente é um NFT. Então, eu posso comprar aquele lote específico que pode valorizar, porque pode estar numa avenida virtual mais visível, posso comprar e vender dentro ou fora da plataforma. E o que são tokens semifungíveis? Aqui é um exemplo do White Album dos Beatles, que as edições antigamente eram numeradas, então existia uma aura em cima disso. Então, são coleções ou colecionáveis. Quais são os exemplos disso? Séries limitadas de fotografia. Geralmente, quando você vai comprar uma fotografia impressa, o fotógrafo diz, olha, só tem 6 exemplares dessa. Então, a gente pode fazer uma representação virtual na blockchain com isso. Tokenização de real estate, isso é interessantíssimo. A gente tem um projeto de verdades bem gigante sendo feito agora, que é você pegar uma parte do empreendimento imobiliário, por exemplo, de um hotel, dividir em partes e arrecadar recursos a juros zero para poder e depois com os dividendos disso aí, que não pode ser chamado de dividendos quando dá CVM, distribuir entre os holders, né? entre quem tem esses NFTs. E itens e objetos do metaverso. O metaverso tem terrenos, mas podem ter itens, tipo, sei lá, uma cadeira, um carro, um avião. Podem ser itens que eu posso comprar e vender. E como é isso na prática? Como é que funciona de fato na prática? Esses são os 5 últimos slides aqui para a gente poder conversar. Isso aqui é um exemplo de um marketplace da gente, que é o Ink, que a gente está lançando agora. Isso é um exemplo de arte virtual que está sendo vendida por meros $1,41, que é a cotação de hoje de uma moeda chamada Matic e de uma rede chamada Polygon, de uma blockchain chamada Polygon. Então, essa arte está sendo vendida. Mas sabe o que é que está sendo vendido mesmo? Isso aqui isso é uma representação gráfica do que é o NFT. Mas o NFT se referencia a isso aqui, ó. Isso aqui é um conjunto de propriedades daquela imagem. Então, do mesmo jeito aqui que eu tenho aqui o título da obra, eu tenho o título da obra aqui, eu tenho o autor da obra aqui, eu tenho onde está hospedada aquela imagem. Então, esse conjunto de propriedades, na verdade, é o NFT. Esse conjunto de propriedades é dessa obra, mas no caso de uma venda imobiliária, poderia ser o endereço de uma casa com o seu número, ou então o número do seu IPTU. Então, a propriedade de um bem não fungível. Certo? E quais são as vantagens? As vantagens é que o NFT ele é intercambiável. Eu faço essa obra de arte aqui, que é disponibilizada nesse site, ele pode ser vendido em qualquer outro site de NFT. Então, se esse marketplace Inc. Falir, ou se a Praxis Labs deixar de existir, o dono do NFT permanecerá com ele, porque aquilo ali não está nem na Praxis, nem na Inc. Ela está no NFT. É desburocrático. Um exemplo, se eu quiser comprar uma 10ª parte de uma unidade habitacional e por algum motivo eu precisar de dinheiro, querer liquidar esse bem, eu não preciso ir no cartório, registrar, transferir. Não. Eu chego para algum de vocês, olha, eu estou vendendo esse NFT aqui que representa uma 10ª parte de uma unidade de um hotel situado em tal cidade aí do Brasil. E você me dá o dinheiro e eu transfiro no meu celular como um Pix para você. Terceiro, que é autenticado a priori. Então, é muito fácil de eu dizer que aquilo ali é meu. É só mostrar no meu
no meu aplicativo, diz, esse NFT aqui é meu. Ele é meu porque está na minha carteira virtual, então é meu. Então, eu não preciso de uma terceira pessoa, não preciso do governo, não preciso de um cartório, não preciso de um banco dizendo que aquilo ali é meu. Como já vimos, é extremamente seguro. Não tem como ser roubado do meu celular, da minha carteira, aquilo ali, porque existe uma senha gigantesca, existe, enfim, aquilo que já foi conversado. E é perene, foi aquilo que eu falei. Não depende de ninguém, não depende de nenhum governo. Se um país for varrido do mapa, existem diversos outros agentes, nós na rede, para poder suportar aquele banco de dados naquela estrutura distribuída. E na prática, o que a Praxis Lab já está fazendo nesse momento? Está fazendo o Inclusive, né? O Inclusive era o nome original, está virando somente Inc., que é um marketplace de artes, e ele tem uma mecânica interessante, porque eu vou investir um pouquinho mais de tempo nisso, porque a partir disso pode dar ideias para a gente pensar em investimentos, enfim, em algum insumo para a gente poder conversar. Esse marketplace especificamente, ele tem um propósito de distribuir uma pequena taxa para os artistas. Então, eu tenho 20 artistas, eu tenho um sistema de curadoria muito forte, feito por um curador de obra de arte de galerias reais. E esses artistas curados, quando algo é comprado ou vendido dentro da plataforma, eles recebem um FII que podem ser compartilhados entre eles. Isso é interessante, principalmente para artistas periféricos ou de início de carreira, porque eles têm uma fonte de renda passiva, simplesmente por terem seus trabalhos publicados no nosso marketplace. Esse segundo projeto aí é o MetaBrands. Esse MetaBrands são NFTs que você adquire, que dá direito a áreas VIPs, itens raros em vários metaversos. Então, é um token meio que universal, trans-metaverso, serve para vários metaversos. É um projeto bem grande, com um TVL interessante, mais de acho que 5 milhões de dólares, ou 3 milhões de dólares, dentro dessa área. Esse NEFT-me é um projeto português, que vai ser uma rede, como é um Instagram na blockchain. E hoje, Mark Zuckerberg anunciou precisamente isso, que o Instagram vai ter NFTs parecido com esse projeto aí que a gente está lançando. O Pax World é um metaverso gigantesco. Foi nele que a gente está fazendo os NFTs para venda dos terrenos virtuais e dos itens, né, dos colecionáveis, dentro da plataforma. Os itens são cadeira, mesa de centro, quadro, enfim, tipo um The Sims, ou então aquele jogo online que me foge à memória, e você vai comprando os itens e pode intercambiá-los. E tem um projeto bem grande, esse é o único do Brasil, né, que a gente tem, é um projeto de real estate, que a gente está tokenizando ativos imobiliários, indiretamente, né? É uma longa história, é um longo projeto, oportunamente, quando lançar, a gente pode fazer uma explicação específica para o Global Investors. Então é isso, espero que eu não tenha me estendido demais. Bom, Carlos, obrigado aí. Eu agora passo a palavra, acho que a Cris Arcangeli está aí, né? E vai ser a debatedora. A gente tem que passar também uma palavra para dar complemento para o Dom Cortázio. Não sei se vocês preferem já ouvir a criptomoeda ou já começar a fazer perguntas. Eu acho mais fácil a gente ouvir do Cortázio as criptomoedas e depois, no final, a gente começa a debater o assunto. O que vocês acham? E a Cris também aí, que é a debatedora. Ô, Eide, só para... Eu não preparei nenhum slide, né, nenhuma apresentação, mas acho que se a gente puder ir já para a parte de perguntas, e daí eu dou os meus 2 centavos, compartilho tela aqui quando achar pertinente, e ajudar aí todo mundo a tirar qualquer dúvida, né? E a gente também pode falar de cripto, de investimentos, aí algumas coisas que eu tenho feito, etc. Uhum. Não, tá bom. Então, seguimos dessa forma, porque a palavra era sua e você só complementa quando feitas as perguntas. Bom, pessoal, eu acho que a gente tem que começar até a perguntar.
Bom, eu vou começar, né? Não sei se o André levantou a mão. Eu não sei se o André, acho que levantou a mão, não levantou? Era só para dizer que eu estava de acordo com a apresentação do Dan, mas acho que do jeito que ele falou, tá. Tá bom também. Tá. Carlos, eu tenho ouvido também uma oportunidade, e até estou participando de uma oportunidade no Belém de Pará, né, de uma startup que é blockchain para a agricultura, né? E, e é muito assim, compra de insumos, essa parte. Como que fica isso aí? Você tem alguma informação de como pode funcionar isso aí? Compra de insumos e a parte de exportação de produtos e levando em consideração principalmente essa parte de insumos. E tem uma outra questão surgindo também, que eu estou vendo também no agro, captura de via satélite de áreas agrícolas, tá? Para registros, para os CRAs, né? E para a parte, enfim, até de fundos agrícolas. Você já ouviu falar alguma coisa nisso? O que você pode dar um overview para a gente nisso daí? É muito interessante. Inclusive, uma das investidoras da Praxis, a Bleu, na verdade, a Ambipar Bleu, que ela foi adquirida pela Ambipar, ela tem um sistema de tracking baseado na blockchain. Por exemplo, na cidade do Porto, não, na região do Douro, em Portugal, já existe o DOC, né, que é o documento de origem controlada, porém, para fazer o tracking dos insumos, até mesmo da garrafa, até mesmo da rolha do vinho, eles estão fazendo um projeto específico com blockchain para fazer toda essa questão do supply chain para digamos assim, o deploy, desculpe o termo técnico. Não, deploy, tá ok, a gente entende. Então, assim, eles são especialistas nisso. É um projeto muito interessante e eu posso oportunamente apresentar a vocês. Eles conseguem fazer tracking de qualquer coisa, seja produto agrícola, seja produto de indústria, seja eles têm token de crédito de carbono, inclusive, autenticados pela Ambipar. É um projeto gigantesco, interessante. Não é da Praxis Labs, mas é da Bleu, empresa inclusive mais antiga do que a Praxis nessa área, que foi adquirida pela Ambipar. É a nossa sócia e investidora. Ok. Depois acho que é uma para o Cortázio, né? Para o Cortázio. Por exemplo, como está sendo feito a criação de fundos, desde fundos para a parte aí da XP e vários outros, como que você vê se daria para encaixar certos fundos com esta parte? Pode ser ou imobiliário, ou pode ser agrícola, ou pode ser, enfim, vários outros setores que a gente nem imagina, né? Como que a gente poderia usar, talvez, isso como não sei, eu digo até como um lastro de criptomoeda? Você acha que daria para fazer alguma coisa nesse sentido, não ficar só no subjetivo? Total. Veja, eu tenho projetos, a Praxis Lab lida com projetos que são especulação pura, Sim. totalmente especulação, nada contra, porque isso acontece também na Bolsa de Valores, mas temos projetos que são baseados no material. Esse projeto de real estate aí é o primeiro de muitos, tem uma fila de 12 projetos. Esse é o 13º, vão ser 13 projetos encadeados. Imagine você conseguir levantar milhões de dólares a juros zero, para poder tocar um empreendimento seu. Claro que para ir não é do dia para a noite, existe uma sucessão de etapas que tem que ser construídas para você poder, até mesmo você conseguir convencer os investidores. Hoje em dia, na questão da blockchain, existem, eu acho que, inclusive, Dan pode me dar melhor suporte nisso, existem vários grupos de VCs, de Venture Capitalists,
principalmente no Telegram. Então, para você poder ter acesso a um grupo desse, você tem que ter uma quantidade absurda de algumas moedas para poder ter acesso a projetos no early stage, no estágio mais inicial. Então, eles ficam sempre atentos para alguns projetos. Então, você constrói, como é o fluxo? Você, junto com uma assessoria, que é o que a Praxis Labs também faz. Eu tenho um consultor chamado Wilson. Eu sou a parte mais técnica, ele é a parte mais. Ele é o que conhece bem dessa área aí de VCs, etc. A gente se junta com o pessoal, mapeia o seu projeto, quantos por cento do seu projeto vai virar NFT, vai ser tokenizável, faz um negócio chamado white paper. Dentro desse white paper tem toda a mecânica do projeto, tem os motivos pelos quais ele vai dar certo, como se fosse um prospect. E a parte do tokenomics, que é a parte da criação do token, como é que o token vai valorizar, qual é a pressão deflacionária que a gente vai aplicar aquele token para quem tiver o token, conseguir ter algum lucro com ele. Esse projeto de NFT com o real estate é tanto o token fungível quanto não fungível. É o melhor dos mundos. Você consegue valorizar e fazer dinheiro do ar rarefeito. Então, é um projeto interessante e você consegue... você pode ir no mercado e, sei lá, você pode pegar 10, 15 milhões de reais no juro que você imaginar. Mas nesse projeto, por exemplo, é juro zero, os investidores vão esperar o empreendimento acabar para poder fazer com que os tokens que ele adquiriu indiretamente sejam valorizados. É muito massa esse tipo de coisa. Agora, tem vários entraves legais aí. A CVM cai em cima se a gente fizer uma oferta pública. Essa parte legal aí, eu não sou apto, não estou habilitado a falar, mas claro que eu já participei de várias mesas de conversas. O pouco que eu peguei é o seguinte: geralmente é uma empresa sediada no exterior que faz essa compra e venda dos tokens. Essa empresa tem uma subsidiária no Brasil, que é a real investidora do empreendimento, e faz essa transferência pagando todos os impostos e com auto compliance. Uma coisa importante também: a Praxis é totalmente compliance. A gente não entra em esquema de lavagem de dinheiro, remessa legal de valores zero. A gente não mexe com isso. E outra, a gente só codifica, na verdade. Codifica e entrega. Ô, Carlos, Pois você não. falou aí dessa questão do real estate, né, de investimento, e aí o Wade mencionou a questão de fundo. Esse projeto eu estou colocando aqui no chat agora, que é o Rate BZ, né, BZ, que é da BTG, do Banco BTG Pactual. Power, né? Eles estão por trás desse projeto. Como que difere? Eu acredito que pelo que eu li ali, assim, foi um conhecimento breve que eu tive desse projeto já faz um tempo, e acabei não investindo nem nada, até pela questão dos retornos lá embaixo, que você consegue ver, né? Eles mostram lá embaixo. Acredito que tem questão de retorno aí, de maior oportunidade, um custo de oportunidade maior em outros projetos. Mas o que isso difere do que você está falando? Então, isso daí seria mais uma questão de um fundo, e o teu, no caso, o que você está falando é mais a questão de levantar o capital com quem está disposto, né, a receber o NFT, então, no caso, não seria um fundo, né? Como que é, mais ou menos? Não é exatamente um fundo, Dom. É assim, a mecânica é a seguinte: você adquire o NFT, esse NFT pode ser trocado ou vendido livremente, claro, com todo NFT, mas o objetivo não é esse. O objetivo é você permanecer com o NFT, esperar o empreendimento ser concluído, e com os dividendos daquele empreendimento, a empresa do Brasil vai adquirir os tokens do pool de liquidez, vai queimar metade e vai distribuir o resto entre os holders do NFT. Então, quem tiver... É uma distribuição de airdrops ou de dividendos, mas com uma pressão deflacionária em cima do pool de liquidez para poder gerar lucro. Então, e essa mesma moeda é transprojeto. Então, no próximo projeto existe um treasury em que a gente vai acrescentar pool de liquidez
naquela moeda, naquele token especificamente, para poder levantar mais fundos e fazer o outro projeto para poder também fazer os airdrops. Então, é diferente. Primeiro, obrigado aí por compartilhar, para você ver como o mundo é pequeno e grande. Eu não conhecia o projeto de real estate aqui do Brasil, dessa magnitude, mas a proposta é bem diferente. E é específica para um... O do Carlos seria um FDIC, por exemplo, antigo, né? Um FDIC, de captação de dinheiro para construção, vamos dizer assim. Eu entendo. E o fundo já seria para vários projetos, para várias outras questões, né? Esse é o levantamento de fundo específico para um projeto específico, porém, é o primeiro projeto. Esse mesmo token vai ser usado em vários projetos. Acaba sendo fundo compartilhado dos projetos e utilitário. E outra, quem tem acesso a esse NFT, ele vai ter acesso antecipado aos próximos projetos. Isso é uma dinâmica muito parecida, né? Nos projetos de blockchain. Agora, Dan Cortázio, até para você introduzir, como que está isso? Você que mora lá fora, né? Singapura, tal. Como que está isso? O Brasil está muito atrasado, está muito adiantado. O que você tem lá de novidade? O que você faz de transferência? Dá umas dicas aí para a gente também saber o que existe lá fora, né? Sobre criptomoeda e também, talvez, pegando um pouco disso daí que o Carlos falou. Só até eu queria fazer um comentário nessa questão do NFT. Às vezes o pessoal não consegue enxergar o potencial do NFT. O próprio Carlos falou, né? O fato de você comprar algo, vamos dizer, um NFT que te permite entrar em determinado clube, né? Falar um clube aí lá, Clube Pinheiro, por exemplo, então, um acesso. Isso, para mim, é uma das coisas mais interessantes do mundo NFT. Hoje você tem aí Bored Apes, por exemplo, que é super caro de entrar, só que quando você entra lá no Discord, que é geralmente a rede social preferida, né, desses projetos, você pode entrar em determinadas salas apenas se você prova que tem o NFT. E quando você faz isso, você entra num clube, né, como se você estivesse pagando ali um mastermind, só que ele é digital, né? E o que acontece lá dentro, muitas vezes? É o que o Carlos falou ali também, né? Você, às vezes, precisa desembolsar. Quando você entra lá, ok, o Neymar pagou 1 milhão e tantos, né, em 2 NFTs, alguma coisa assim. Então, assim, a pessoa que entra ali naquele clube, o pessoal já sabe, poxa, esse cara tem um certo nível, né, de capital. E aí, obviamente, a troca de informações, ela é muito mais... assim, muito maior em níveis, assim, de projetos que aparecem, né? E aí até cria-se um clube mesmo. Pessoal, gostei desse projeto, olha aqui, o que vocês acham? Outras pessoas que têm muito capital demonstram interesse, né? E aí todo mundo, ou parte daquele grupo ali, você sabe que outras pessoas vão entrar e aquilo ali ajuda você a ter um resultado melhor e não só isso, você entrar logo no começo de um projeto, né? Então, vou dar um exemplo agora, né, que vários desses projetos novos são vários dos grandes VCs que estão entrando, não são mais, né, apenas pessoas individuais que têm muito capital, mas os VCs agora estão também entrando nesses grandes projetos. E aí, você perguntou da Singapura, eu vejo assim, a Singapura, por atrair muita gente que tem capital, vou dar um exemplo, né, o próprio Eduardo Saverin, né, que se mudou para lá, né, antes do IPO do Facebook. Então, assim, aí você acaba que também tem algum acesso, né, a diversos investimentos diferenciados. Só que, assim, independente disso, eu acho que toda vez que a gente vai olhar para um projeto novo, né, eu acho que um dos grandes pontos de validação é justamente esse. Você saber, poxa, outros grandes influentes da área, outros VCs, né, eles também estão interessados nisso, né, e aí isso facilita, eles já passaram pelo veto deles ali, né, pelo crivo deles ali. Então, isso ajuda bastante na hora de tomar a decisão. Agora, sim,
para quem não está muito inserido nesse meio, se vocês quiserem, eu posso compartilhar algumas coisas aqui, né? Você consegue fazer uma análise um pouco mais fundamental, né, do ponto de vista de quais são os elementos que precisam ser observados antes de investir em um projeto, seja NFT ou seja cripto, né? Uma moeda nova que está saindo no mercado. Vou dar um exemplo. Um deles é a comunidade. A comunidade hoje, nesse mercado, é extremamente importante. Então, quando você vê lá um Axie Infinity, que é um jogo, né? Você vê que um dos Discord deles passou de 1 milhão, eles tiveram que abrir vários outros Discord. Passou de 1 milhão de pessoas no Discord. Né? Você entra no Twitter, tem lá tantos milhões de seguidores. Então, assim, você vê que a comunidade que foi criada em volta é muito forte. Apesar do jogo agora estar em decadência em termos de valuation, né? Só valuation, na verdade, porque os jogadores continuam crescendo, né? Valuation e o retorno, né, para jogar o jogo, você consegue ainda assim observar, né, os VCs também fazem isso, então assim, aí você tem a nível de comunidade, aí você vê que a empresa por trás do jogo recebeu aporte financeiro de XYZ Venture Capital, e, por exemplo, o último agora foi 150 milhões de dólares, né? E aí eles publicaram, a gente com o nosso custo fixo atual, a gente pode continuar desenvolvendo jogos e desenvolver o ecossistema pelos próximos 16 anos, né? E aí você começa a observar, esse é um elemento interessante, ok, comunidade. Outros elementos, você pode ver o TVL, né? Que o Carlos até mencionou, poxa, esse é um projeto que tem um TVL X e ele continua crescendo. TVL, para quem não sabe, é o Total Value Locked, né? É o valor total ali dentro daquele contrato. Ou mais de um contrato, né? Dependendo do projeto. E aí, se vocês quiserem, compartilha aqui o link. Sim. Vou colocar aí no chat. Esse é um site que eu particularmente uso bastante, DeFi Llama, onde você consegue... Sim, você consegue ali do lado esquerdo, você tem chains, oracles, forks, etc. Então, ele tem as categorias, né? Aí tem até uma nova ali que eles adicionaram, né? No topo, DeFi e NFT. E vocês querem que eu compartilhe a tela? Acho que é melhor. Acho que é bom. Vou compartilhar aqui. Então, se vocês forem ali, por exemplo, acho que é algo muito interessante quando você está começando a entrar nesse mercado, é você saber distinguir o que é o que, né? Então, por exemplo, você tem que saber quais são as criptomoedas que representam blockchains, né? Que são as moedas utilitárias ali daquela blockchain específica. Que nem o Carlos falou, o Ethereum você vai ter o Ether, né? O ETH. Aí você tem uma outra ali que é a Terra, que é uma que vem crescendo bastante, a moeda dela que representa ali dentro, que você paga as transações, né, é o Luna. Aí você tem a BSC, né, que é da Binance, a Binance que criou, né, que é basicamente um fork da Ethereum, só que, como o Carlos mencionou, né, não usa o Proof of Work, ele usa o Proof of Stake, que é ecologicamente melhor e muito mais econômico também. Então, hoje uma transação, em média, na Ethereum está em 33 dólares, né? Isso você consegue ver aqui no CoinMarketCap. Aqui em cima geralmente aparece, ó, né, o preço em gas aqui. Ou você simplesmente abre uma transação aqui na tua MetaMask, né? A MetaMask, para quem não sabe, é uma das carteiras mais utilizadas, que é em extensão Chrome, né? Então facilita muito você utilizar a MetaMask pelo simples fato de que quando você entra no site, você pode conectar ali rapidamente, né? Então vou dar um exemplo aqui. Uniswap aqui, Enquanto tu acessa aí, deixa eu fazer só um parênteses. O problema de inovação e novas tecnologias é o onboard, é a interface. Porque antigamente, eu ganhei de Natal, em 1995, a internet. Então era um papel me ensinando a entrar na internet no modo de 14400. Hoje a gente não entra na internet, hoje a gente está na internet. O problema da blockchain hoje é que a gente precisa entrar na blockchain. Para entrar na blockchain tem um calvário, uma via crucis, que é entender o que você está fazendo, entrar no exchange, uma corretora de criptomoedas, adquirir uma moeda
transferir para esse MetaMask aí que Dan tá mostrando, e a partir disso, sim, pronto. Agora eu posso jogar meu jogo. Ou adquirir diretamente de uma pessoa no processo, no P2P, né? Que é eu pago a AID e a AID vai e transaciona para minha carteira virtual. Não, perfeito. E exatamente isso. Acho que assim, eu não sei o nível do pessoal aqui, né, em relação assim, se tiver também muito técnico, pode pausar e Não, perguntar. tá bem claro, né? Pelo menos, eu não sei, dos demais, está ficando interessante, porque vocês estão desmistificando isso daí, né? E depois eu tenho mais algumas outras perguntas. Eu gostaria que as pessoas também se posicionassem aí, para ajudar aí no debate. A gente ainda tem mais uns 15, 20 minutos aí antes de terminar, né? Sim. Show. Então, aqui é só mostrando essa questão aqui da MetaMask. Então, o que acontece? Quando você ok, que nem o Carlos descreveu, você primeiro tem que ir através de geralmente, né, através de uma corretora centralizada, como se fosse uma XP da vida, você lá compra uma moeda, depois essa moeda você transfere para sua carteira, e aí uma vez que ela está na sua carteira, é sua custódia. Quando ela está na corretora centralizada, é a custódia daquela corretora. Se acontecer um hack, alguma coisa, né, as moedas são deles, né? Você tem a representação ali na tua conta, mas as moedas não estão contigo, não estão sob sua custódia. Uma vez que você transfere para uma MetaMask, por exemplo, né, você passa a ter a custódia dessas moedas. Então, aqui, por exemplo, para eu interagir com esse site, eu tenho aqui... vamos colocar aqui, ó, quero trocar ETH por alguma outra moeda aqui. Pega aqui uma ave da vida, por exemplo, né? Que é um projeto bem interessante que eu até mostrei na última. E aí é bem simples, você vem aqui, quer trocar aí ele já vai buscar o melhor preço, e aí você trocou. Ok, esse é o básico que você faz, assim, né? Você troca moedas, mas aí também vem as outras áreas, né? Aí aqui eu acho que é o legal, assim, para você entender quais são todos os projetos envolvidos. Então, por exemplo, o que eu mostrei ali agora, eu estava dentro da Ethereum, mas veja que aqui dentro da Uniswap mesmo, eu posso trocar para outras chains, eu posso trocar para Polygon, para Optimism, para Arbitrum, né? Que, enfim, entra em questões mais técnicas, mas basicamente são outras blockchains, inclusive todas elas com custo menor, né, do que a Ethereum. E aqui você, por exemplo, pode ver o decorrer. Então, aqui, hoje a Ethereum tem, do total value locked de todas, ela tem 54%. Então, ela tem 111 bilhões de dólares em lock, né? Dentro dessa rede. E aí você vê as outras. A segunda maior é a Terra, agora, no atual momento. Né? A terceira maior aqui é a BSC, né? E aí você tem os valores aqui. Algo legal para você ver, assim, geralmente, que eu gosto de ver uma métrica interessante, que já tem até aqui muito fácil, é o mercado, o valor de mercado dessa moeda versus o TVL. Geralmente, assim, tá, pessoal? Isso é a grosso modo, tá? Mas, assim, geralmente é mais seguro você investir em moedas que representam uma blockchain do que, geralmente, outros projetos. Então, assim, e até porque é o start de qualquer pessoa que vai querer interagir naquela moeda. Para eu interagir no Ethereum, eu preciso comprar Ethereum, né? E aí, Ether, no caso, né? E aí sim eu vou poder interagir com aquela blockchain. Se eu quero entrar aqui na BSC, Binance Smart Chain, né, BSC, eu tenho que comprar o BNB, que é uma moeda dessa rede, né? E aí você aqui tem essa métrica que é interessante, né, que basicamente divide o market cap, pega o market cap e divide pelo TVL. E aí você tem números aqui, você consegue observar, né, vamos falar assim de uma questão mais fundamental, se o preço está justo, né? Assim, de grosso modo também, claro que vai ter vários outros fatores. Índices. Não. Isso, exatamente. Uma coisa interessante é o seguinte: hoje em dia, as pessoas que estão mexendo mesmo, assim, os hard users, né, de blockchain, eles não estão mais usando as moedas de rede, né, como a Ether, como a Luna, como a Vax. Claro que a gente usa sempre, inclusive para fazer as transações das moedas, mas a especulação e o dinheiro, uma coisa mais avançada são esses projetos aí que o Dan falou. É onde tem o maior risco, mas às vezes tem o maior ganho. Um exemplo,
aquele projeto MetaBrands, criou o MetaBrands VCs, que é um grupo de VCs, e eu sou advisor lá, técnico, e eu tive acesso a esse grupo aí, a esse grupo restrito. Tem um projeto chamado Outer Ring, conhece, Dan? Outer não conheço. É um metaverso aí, é um jogo, um play to earn. Enfim, teve um projeto lá que a gente conseguiu comprar o token deles numa fase de seed, ou foi de private. Tem as fases, né? Seed private, que a gente, como um projeto lançado. E no momento do lançamento desse token, existe o TGE, quem investiu, quem comprou, quem acreditou no token, eu comprei dia 31 de dezembro do token. Na verdade, é um formulário do Google Form que eu preenchi, transferi uma quantia lá X de BSC para um endereço. BSC é uma moeda virtual da rede da BNB, da rede BSC. Eu transferi BNB. E essa semana teve o TGE, que é o lançamento do projeto, e a coisa multiplicou 22 vezes. Só que eu tive acesso a apenas 5% do que eu investi. Porque vai ser, esse vesting aí é mensal. 5%, a cada mês vai ser liberado 5% até chegar aos 100%. Mas no primeiro mês eu já tirei mais do que eu investi com base nesse 5%. Podia virar zero meu dinheiro? Com certeza absoluta podia. Posso perder todo o resto. Porém, esses projetos, como a gente está dentro de um grupo de VC, para que esses projetos cheguem até mim, existem várias camadas de verificação antes, com os donos desses grupos, que quando chega o projeto, já existe uma espécie de due diligence, não é uma coisa que a gente tem um termo que é degen, né? Que o cara é um investidor degenerado, que não checa a fonte, vai comprando adoidado para ver, é o spray and pray da blockchain. Então, tem um certo nível de segurança, mas essa segurança é em grandes aspas, né? Porque pode dar em nada mesmo, seu dinheiro pode, nesses projetos, seu dinheiro pode simplesmente desaparecer. O contrário do que acontece nas moedas de rede. É muito difícil uma moeda de rede como a Ether, ou quase impossível a Ether, a BNB, a Luna, ou outras moedas, a VAX, elas irem para valor zero ou irem para 1% do valor que você comprou. Por quê? Porque elas têm um certo lastro, elas têm, enfim, tem umas formas de cálculo, como o que Dan apresentou aí, que você pode ficar mais tranquilo. Porém, elas não têm esse poder multiplicador desses projetos de alto risco. Exatamente. E o legal, até fazendo um adendo no que você falou, esse vesting, por exemplo, que ele falou, hoje você fazer um vesting a nível de empresa, né, você tem que fazer um contrato, alguém tem que operacionalizar isso, tem que fazer as transferências, etc. e tal. Na blockchain, o bonito disso é que você já coda, né, você já deixa isso já desenvolvido, pré-determinado no contrato, e o próprio contrato vai enviando automaticamente, né, esse vesting para todos os investidores desde o seed, né? Isso, para mim, assim, é algo sensacional, é o que vai... por isso que eu enxergo assim, a blockchain, a tecnologia blockchain, aí todos os ramos disso, né? Você hoje entender como que funciona uma DAO, né? Uma organização que é descentralizada, você entender como que funciona as finanças descentralizadas, isso eu acho que é o futuro de verdade, né? Vou dar um exemplo aqui, que é o mesmo exemplo que eu dei na última call, que talvez não ficou muito claro, que eu estava acelerando um pouco, mas vou dar um exemplo. Por exemplo, digamos que você tem 1 milhão em Bitcoin, e você não quer desfazer desse teu capital, você não quer vender, e aí digamos que você precisa de, sei lá, 100 mil para fazer alguma coisa, para investir num imóvel, por exemplo, alguma coisa. Hoje, dentro do mundo descentralizado, você pode colocar isso aqui dentro, por exemplo, né, dentro de um Aave, né, que é basicamente um banco digital, né, você coloca aqui como colateral o seu 1 milhão, né, em Bitcoin, e aí você pode sacar, né, você pode sacar em dólar aqui, essa é uma moeda em dólar, né, lastreada no dólar, inclusive de uma organização nos Estados Unidos, né, que tem todas as finanças, todo o contábil aí auditado, etc. e tal. Então, assim, e você pode sacar isso em questão de minutos, você transfere isso aqui já, logo que você
clica aqui, né, e o borrow, né, você emprestou, aí quer emprestar 100 mil aqui. Aí você vai lá, isso vai para a tua carteira da MetaMask, né, e aí da sua MetaMask você envia para uma corretora, por exemplo, a Binance no Brasil, e você converte para o real, e você faz esse saque em questão aí de... Eu já testei isso, em menos de 30 minutos, saindo da blockchain aqui, estava na minha conta, né, no banco. Então, assim, isso é para vocês entenderem o poder, né, de finanças descentralizadas, por exemplo. Aí é óbvio que aqui você vai pagar uns juros, né? Vamos ver aqui quanto que está os juros dentro da Ethereum. Aqui, ó, você pega aqui os juros de uma USDC, você está pagando 3%, isso é bem legal entender também, ó. Você está pagando 3%, só que você está recebendo de rewards, de benefício, eles querem que você tome dinheiro emprestado, né? Como benefício, eles estão te pagando na moeda deles, na AVE, né? Eles estão te pagando 1,18. Aí você faz 3,05 menos 1,18, vai dar aí 1 e alguma coisa, 1,80 mais ou menos, 1,80 que você vai estar pagando em dólar, né? Sem precisar desfazer do teu principal, né? Que seria, no caso, o Bitcoin, e você usa esse dinheiro, enfim, daqui 3 meses ou daqui, sei lá, 2 anos, né? Você também, aí você vai simplesmente voltar ao capital e pagar o que você emprestou com juros, né? E tá tudo bem. Então, assim, isso é para mim uma das maiores utilidades, assim, você imagina, né? Ter que lidar com isso, com banco, né? Vocês sabem como que é, envia contrato, enfim, né? Vocês sabem como que é a história. Então, assim, aqui você não precisa falar com ninguém, você não precisa atender nenhum telefone, você não tem que ter gerente de nada, é tudo muito rápido e simples, né? Então, essa para mim é uma das grandes utilidades. E aí aqui você consegue ver, né? Aqui vamos ver aqui, por exemplo, eu quero ver os projetos da Ethereum aqui, tá? Para saber. Então, Aquele juros é anual, né? É API, né? exatamente, anual. A gente está falando de 1,8 alguma coisa por cento em dólar, né? Você sacando em dólar, anual, né? E aí há muitas oportunidades nisso, né? Você pode usar o dinheiro, por exemplo, até para, se você quiser arbitrar, né? Vai, saca em dólar, vende no Brasil, você acha que o dólar vai subir e descer, e você pode fazer esse jogo, enfim, é o que, na verdade, tem Só criado. ratificando que esse site que dá mostrou não é uma instituição. Não existe ninguém por trás. É um smart contract totalmente autônomo e que ninguém pode alterar e ninguém pode ir lá e roubar seus recursos. Não existe ninguém por trás. É aquele site. A única coisa que tem aí é um cara que está pagando uma quantia ridícula por mês para colocar essa cara aí, essa interface, para a gente poder operar. Eita, saiu do ar. Não tem problema, você vai interagir diretamente com o contrato, porque ele sempre vai estar lá na blockchain. E assim, o que é legal nessa questão, isso que é o que gera segurança, e você vê que hoje, dentro dessa plataforma que eu mostrei, ó, tem um TVL só na Ethereum, a gente está falando só da Ethereum aqui, tem um TVL de 7,7 bilhões, né? Aí não estou considerando as outras aqui, essa ave aqui, né? Então, aí ela tem outras aqui, uma acho que é 1 bilhão, a outra tem uns 4, enfim. E aí quando você clica aqui na chain, você consegue ver todos os projetos dessa chain. Então, aqui, como que dá para ganhar dinheiro? Dá para você prover liquidez. Então, vou dar um exemplo de algo que eu faço, tá? Na prática. Então, eu boto como colateral aqui ativos, né? Você pode botar o colateral como ativo. E aí você pode sacar o USDC e você pode colocar esse USDC ou você pode converter ele para uma outra moeda. E vou dar um exemplo aqui, tá? É um pouco agressivo, alguns vão achar, você tem que, obviamente, acho que um dos grandes pontos também é você estudar o projeto, saber como que funciona, ler o white paper, né? Saber como que funciona o mecanismo, acho que tudo isso é extremamente importante. Eu estou mostrando algo que eu faço, tá? Então, eu pego, por exemplo, aquele USDC, né, converto aquele USDC e jogo para o ST, que é uma outra moeda, só que ela já não é lastreada com dólares ou equivalentes, ela é lastreada por uma outra criptomoeda que aumenta o risco, tá? Mas só que você consegue colocar ela dentro de um projeto como esse aqui, o Anchor, e aqui você vê o TVL do Anchor nos últimos meses, né? E você vê que agora está tá próximo aqui de 14 bilhões. E
aqui você consegue gerar uma média aí de 20%, 19%, 20% em cima dos teus dólares, né? Aí, quais são os riscos? Existem inúmeros riscos, e aí por isso eu falo que é extremamente importante você ler a documentação do projeto, né? Porém, a gente vê que tem um valor muito grande, né, dentro do projeto, e assim, já aconteceu de casos de hack? Já aconteceu, né? Geralmente, os projetos, quando acontece um caso de hack, eles mesmos buscam, né? Óbvio, sendo um projeto reconhecido, já com tempo, né? Com um time interessante por trás, eles procuram, né? Pagar aquilo de volta, né? Dar um exemplo de Bitfinex, né? Que agora, recentemente, eles tiveram um hack lá atrás, alguns anos, 2016, eu acho que, não sei se foi 2016, Carlos, se você puder me lembrar. E é um caso até emblemático, né? Porque acho que foi mais de 3 bilhões de dólares roubados agora, no valor atual do Bitcoin, só que lá atrás era muito menos, né? Muito, muito menos mesmo. Eles pagaram os investidores que foram hackeados, né, que tiveram os Bitcoins perdidos, e aí agora eles conseguiram capturar parte desse volume, que agora é na faixa de 3 bilhões, eles conseguiram capturar e eles prometeram isso lá atrás, que vão distribuir para os que foram prejudicados, para os que foram hackeados lá atrás. Então, assim, acontece com todos? Não, o Mt. Gox, que é uma outra corretora, muitos anos também que foi hackeada, não conseguiu reaver todo o capital. Mas isso a gente está falando a gente está falando de centralizado, né? Corretora centralizada. Aqui o que a gente está falando aqui é descentralizado. Então, vou dar um exemplo, isso aqui é importante, tá? Que eu gosto sempre de mostrar todos os prós e os cons aqui. Aqui é uma lista de projetos que já foram hackeados dentro do mundo descentralizado. O mais emblemático aqui é esse Poly Network, que teve 610 bilhões roubados, porém, o hacker, né, ele devolveu todo o capital. O Wormhole, aqui, o Wormhole, ele teve 326 milhões roubados, e a própria empresa que está por trás disso, assim, é um grupo, né? E aí entra VCs e tudo mais. No dia seguinte, acredito, eles repuseram 100% desse capital de novo dentro das pools, né? Como que fala em liquidity pools, né? Dentro do... basicamente, esse wormhole aqui, ele permite você transferir de uma chain para outra, e aí, para isso, eles têm essas liquidity pools, né? Onde você coloca capital lá e você tem benefício, você ganha parte do que é cobrado, né, para os usuários fazerem a transferência de uma chain para outra. Né? Enfim, aqui tem uma série de projetos que já foram hackeados. Como contribuição aí, não foi a blockchain que foi hackeada. Foi o projeto ou o site foi hackeado, mas a blockchain continua intacta. Ou foi um projeto mal implementado, que tinha um bug, então tinha um bug, paciência, lançou. Ou foi um site que estava mal preparado, expôs uma chave privada e o cara levou tudo. Mas a blockchain segue lá, intocada. Hackear a blockchain é como se fosse hackear o HTTP. Não tem esse HTTP, // que a gente coloca aí. A blockchain é um protocolo. Então, a turma hackeia banco, hackeia loja virtual. Não hackeia o HTTP, o protocolo. Não é o objetivo do hacker não é esse, né? Não, exatamente. André fez uma pergunta interessante aqui, muito polêmica, que é: qual o lastro dessas moedas? Existem dois tipos de moedas, as moedas de rede e os tokens. A pergunta sempre é as moedas de rede. Qual é o lastro do Bitcoin? Qual é o lastro do Ethereum? O lastro dessas moedas é simplesmente a escassez. Do mesmo jeito que hoje uma moeda nacional chamada fiduciária é chamada fiduciária porque é baseada na fé que a gente tem que aquela cédula ou então aquela representação numérica no banco eu posso transferir e a pessoa que vai receber vai aceitar e vai transformar aquilo ali em dinheiro ou serviço ou produto, é a mesma coisa que tem com Bitcoin e Ethereum. Quando eu adquiro Ethereum hoje, que é um bem raro, que é um bem que tem um algoritmo de impressão, de criação, que eu conheço e é bem definido, que tem um poder deflacionário, agora a Ethereum tem,
ao longo do tempo. Eu na qualidade de investidor, eu me sinto confiante em poder adquirir essa moeda, porque eu sei que ela tem liquidez onde eu quero atuar. Porque o valor das coisas, o valor das moedas, é baseado no valor que você dá a ela. Então, eu não posso comprar uma moeda do Zimbábue aqui no Brasil. Foi um caso típico. Eu fui uma vez para uma conferência em Calcutá, na Índia. Calcutá é o extremo oriente, é o extremo leste da Índia. E um amigo meu foi com R$ 0. Eu disse, Ronaldo, como é que tu vai fazer lá? Tu não trocou em rúpias, não? Aí disse, não, chega lá, eu troco, eu vou lá no exchange e troco real por rúpias. Eu disse, rapaz, não tem. Então, ele chegou lá com R$ 5.000 e não existia nenhuma casa de câmbio na Índia que pudesse aceitar esse dinheiro. E esse dinheiro vale, mas vale aqui no Brasil. Não tem liquidez nenhuma em Calcutá, mas aqui no Brasil vale. Com R$ 5.000 o cara faz uma festa lá, o cara não compra nenhum chopp. Então, o lastro vem daí. É você poder adquirir e poder repassar. Eu sei o que tem liquidez. Ponto, parágrafo. Essas outras moedas, esses tokens aí, como é que a gente coloca valor neles? Eu não sou investidor, só estou falando, estou vendendo peixe pelo preço que eu comprei. Assim, a gente cria pool de liquidez. Como é o pool de liquidez? É como se fosse uma casa de câmbio. Uma casa de câmbio normal. Eu quero ir para o Chile. Eu quero comprar pesos chilenos. E eu tenho dólar. Aí eu chego lá numa casa de câmbio normal, no aeroporto, e digo, eu tenho $200, eu quero adquirir, quero trocar esses $200 por, sei lá, 100 mil pesos chilenos. Nem sei como é que está a cotação. Lógico, né? De cabeça. Aí o cara vai e vai fazer a conta. Acontece que às vezes essas corretoras eles não têm lá peso chileno. Tem peso argentino, tem peso uruguaio, mas não tem a moeda lá. Então, esses pools de liquidez que a gente faz através de smart contracts, como é que funciona? Eu pego um token que tem valor 0,0, coloco de um lado. E eu pego uma outra moeda, tipo essa USDC que Dan falou, que é lastreada no dólar, essa sim. Para cada unidade de USDC, existe auditado num banco, em algum lugar lá nos Estados Unidos, $1. Então, se ele queima $1, é porque alguém tirou $1. Se alguém coloca $10, ele cria $10. Então, fica sempre $1. Não sai disso. Então, eu pego $100, coloco nesse pool de liquidez e pego, por exemplo, 1.000 moedas chamada Carlos, porque eu sou um cara absolutamente narcisista, e faço uma moeda com 10 centavos, que vale 10 centavos de dólar. Agora, o interessante é o seguinte, quando alguém compra essa moeda, a Carlos, eu gero um desbalanceamento nesse pool de liquidez. Então, eu valorizo a Carlos. Isto é, não fica mais 0,10, fica 0,10 e alguma coisa, 10, alguma coisa, 10, não, já tem aqui, né? Fica 0,101, por exemplo. Então, se Carlos cai, a cada de Carlos que sai, a moeda valoriza porque eu desestabilizo. Mas eu posso muito bem, se eu tiver com uma porrada de Carlos na minha carteira, se eu encher isso aqui de Carlos, o que é que acontece? A minha moeda despenca. Então, é gerado um pool de liquidez. Todos os projetos que eu apresentei, existe um pool de liquidez para isso. Lembra daquele Outer Ring que eu falei agora, que eu investi X e valorizou 22 vezes e eu só recebi 5% no lançamento? Por quê? Porque se eu tivesse recebido 100% com a valorização de 22 vezes, eu tinha enchido esse pool de liquidez dessa moeda e essa moeda tinha despencado. Então, é por isso que esse vesting é feito a conta-gotas para que não se gere uma pressão inflacionária no pool de liquidez para que haja isso. Esse pool de liquidez não é feito somente com o SDC, pode ser feito com moeda de rede, como Ethereum, Bitcoin, Avax, enfim, Matic, etc. Eu acho que eu consegui, não sei se eu consegui responder. E assim, fazendo um adendo nisso daí, só para vocês entenderem, ali na listagem, quando eu cliquei ali, eu tirei a tela aqui, mas só quando eu cliquei ali no Chain Ethereum, você vê que o projeto com mais TVL, né, é o da Curve. Aí você entra lá, você entra no site da Curve para você
entender um pouco mais. O que está listado ali? Tudo aquilo ali que está listado são pools de liquidez, justamente isso que o Carlos está explicando. Então, por exemplo, você pode prover liquidez, nós, né, qualquer um, inclusive, você não precisa de uma conta de banco, você não precisa mostrar documentos, você não precisa nada. Isso é o legal também da blockchain, né? Acho que é a democratização do acesso ao mercado de capitais. Então, qualquer pessoa pode ir lá e prover liquidez. Eu quero prover $100 mil. E aí, lá mesmo no site, ele vai te falar, olha, você prover liquidez nessa pool, que é o SDC e o ST, né, que é essa moeda que eu falei ali, que é da Anchor, por exemplo, você vai ter uma receita de 11%, ou você vai ter uma receita de 9% ao ano. E como que é dividida essa receita? 50% dessa receita ao ano vai ser nos tokens da própria Curve, né? Então, vai ser lá no CRV, por exemplo, e a outra, o restante vai ser em moeda tal e tal. Às vezes até a gente vê até 3, né, moedas de recompensa que você recebe por prover liquidez em determinadas pools. E aí o trabalho do investidor, assim, de blockchain, digamos assim, óbvio, existem inúmeros, né? Mas eu acho que um dos mais simples é justamente esse, você, um capital que você tem ali, você em dólar, e você não quer ficar recebendo 0,1% lá no savings do Bank of America, né? Você quer receber um pouquinho mais que isso. Então, aí você vai procurar projetos que vão te pagar ali desde 3%, 2%, BlockFi, que é um projeto americano, vai pagar uns 4%, 5% no teu dólar, até o ST, né? Que você vai receber 20%, 19%, 20% em cima do teu dólar. E aí você vai, obviamente, estudar e analisar o risco, né? Geralmente, quanto maior a receita, maior o risco, né? Outro exemplo prático, Dan, é esse projeto de real estate aí que eu estou fazendo junto com a Praxis Labs. A gente vai fazer um pool de liquidez de $150 mil, vai colocar $150 mil de um lado e vai colocar uma quantidade de moedas vou botar PRX de Praxis, do outro. Não vai ser esse nome. Beleza. Qual é o mecanismo? Como é que eu vou fazer para que os investidores queiram adquirir esse token ou queiram adquirir o NFT? Quem tem o NFT, ele vai receber mais ou menos de 0,5% a 1,2% do que investiu no NFT por mês. Como a empresa que é detentora desses tokens, ela vai ter 27,5% do equity do shopping, do CNPJ do shopping. Do shopping, enfim, do hotel, do shopping, do empreendimento imobiliário que vão estar lá. Então, os proventos dos aluguéis, do estacionamento, enfim, do parque lá, vai ser dividido, vai ser os proventos, esse dinheiro novo, que nem está na blockchain ainda, vai ser transformado em USDT ou USDC, e ele vai comprar tokens PRX. Então, o token PRX vai descer e vai ser valorizado. Então, essa empresa vai. Aí, vamos supor que ele consiga comprar 100 mil tokens PRX. Com esse dinheiro aí, desse aluguel, né? Ele vai dividir por 2. Vai pegar 5% para a operação, né? Porque tem alguém lá operando, tem um ar-condicionado, um café para pagar. Com esse restante, ele vai dividir por 2. Metade ele vai queimar. Literalmente queimar, tirar de circulação. É o chamado burn do token. E com esses 50 mil, mais ou menos 50 mil reais, 50 mil tokens, ele vai distribuir entre os 1.750 holders do token NFT. Todo mês ele vai tirar um pedacinho, queimar metade e distribuir metade. Isso vai gerar uma pressão deflacionária no token. E cada vez mais ele tende a subir. Ele não vai subir indefinidamente porque a turma vai querer realizar. Porra, eu tenho o token, comprei o token, eu vou querer, né? Ir lá no pool de liquidez e transformar esse token em dólar e transformar em real na Binance e fazer um Pix para minha conta. Porra, claro. Cada um com sua estratégia. Mas o diferente desse projeto é que eu estou colocando dinheiro novo em folha, dinheiro de verdade, dinheiro de outro projeto, dinheiro fiduciário,
que vai transformar em dólar, que eu vou forçar o custo de liquidez a baixar. Então, essa dinâmica é que está atraindo muita gente, assim, está chamando a atenção de muita gente. Pois é, André. Essa é uma zona cinzenta da gota, viu? Porque, assim, a Receita, no final do ano passado, ou no começo desse ano, lançou uma daquelas, não sei, uns anúncios lá oficiais, que todo rendimento, em tese, toda troca lá de criptomoedas dentro da exchange tem que ser tributado. Isso praticamente é bem difícil de operacionalizar e deles chegarem, né? Mas o Leviatã, né? Assim, as garras do Leviatã, elas se ramificam na sociedade e principalmente nos nossos bolsos, né? Então, eu prefiro hoje muito mais investir em projetos descentralizados do que ter minhas parcas moedas virtuais numa Binance ou numa exchange centralizada, porque o poder de operação da Receita é muito grande. Agora, uma coisa que eu não falei na apresentação, inclusive, a blockchain tem duas características. Ela é a contabilidade perfeita, tanto é que a blockchain tem 18 casas decimais, um token padrão, e ela é 100% pública, é um livro caixa público. Então, se você é muito fácil, eu tenho minha carteirinha aqui, se eu mandar um dinheirinho para Hélio, é muito fácil fazer o rastreamento dos recursos na blockchain, é 100% aberta. Claro que tem alguns mecanismos que a gente não usa porque não precisa, a gente é compliance, então a gente paga os impostos todos. Mas, se você está pensando em investir na blockchain secretamente, não faça isso, porque no momento que você me dá sua carteira para eu transferir um dele para você, eu posso ir acessar lá na sua carteira e ver todo o balanço do seu histórico todo. Isso tem do lado negativo, mas tem o lado positivo. Qual é o lado positivo? Quando você faz alguma operação esquisita na blockchain, ou um roubo, enfim, tem como rastrear para onde o dinheiro, a carteira que o dinheiro foi. E as blockchains centralizadas, que são as que realmente trocam criptomoeda por moeda nacional, fiduciária, elas têm uma blacklist gigantesca que faz com que, se o dinheiro vier dessa carteira, ela vai dizer, ó, te vira aí, fera, não vou transformar em real. Então, aquele dinheiro fica meio que retido lá dentro. Claro que esse poder de fiscalização aí nem é tão grande, mas, assim, para acabar minha fala aqui, que eu estou me estendendo, a Praxis não é uma exchange, a gente não é corretora, a gente não lida com criptomoedas, a gente não troca, nem é exchange descentralizada. Nós somos um desenvolvedor de software, a gente faz o software, entrega e vai para outro projeto. Porém, por algum motivo, a Receita Federal tem, e a Justiça do Brasil todo, tem nosso e-mail no banco de dados deles. Aí, vez ou outra, a gente recebe uma ordem judicial mandando congelar todos os bens de um fulano com o CPF tal, e é para congelar todas as criptomoedas. Aí eu tenho um textinho padrão que eu respondo para o juiz, lá para o Tribunal de Justiça, nós não somos exchange, nós não custodiamos nenhum tipo de moeda virtual, a gente só somos desenvolvedores de software. Então, para você ver como existe já essa movimentação, o pessoal da Receita Federal acorda com um propósito. Ele toma café pensando assim, eu vou lascar quem hoje? Assim, porque é o serviço deles. Então, a gente tem que não é subestimar, mas é saber que um dia eu vou chegar e vai ter que ser meio que regularizado. Né? É o trabalho dos caras. Isso aí vai ser censurado, Carlos. Bom, pessoal, só tem mais uma pergunta da Bia rápida, né? Se trabalha igual a bolsa, né? Compra e venda, né? Essa parte toda. Assim, exato. Assim, existem, porque nessas exchanges, né, existe lá você compra uma moeda, vende outra, como se fosse assets mesmo, igualzinho. Tem lá o gráfico, tem várias análises de gráfico que acontecem. Ao invés de ser uma empresa normal, é um asset, né? É uma moeda. Acontece que isso é como se você estivesse investindo em câmbio, quando você mexe com essas exchanges.
Quando você sai da exchange, tem as suas criptomoedas custodiadas na sua carteira virtual, você consegue investir em projetos, aí é diferente. Mesma coisa, tem launchpads, tem startups que querem fazer isso e aqui, tem projetos bons, tem projetos ruins, você vai fazer vai pegar o prospect, o risco é lá em cima, enfim, a pergunta é sim e não. Às vezes é parecido com uma bolsa, às vezes é mais um forex, né? Investir em moedas, em Então, câmbio. Bom, pessoal, até a gente já ultrapassou um pouco o horário. Agradeço principalmente o Carlos e o Dan por essa super aula. Eu acho que a gente tem que repetir, eu já tenho uma previsão, talvez para o final de abril, tá? Meio de abril, final de abril, para a gente fazer um outro bate-papo disso daí, e também com o metaverso. Então, eu gostaria até depois, vocês que são mais entendidos, lançar alguns workshops, ou se quiser até lives, né, para a gente poder discutir aqui e enriquecer os nossos investidores. De novo, parabéns, obrigado aí pela presença de todos aí e vamos entender cada vez mais dessa parte de cripto, blockchain e NFTs. Obrigado. E só complementando, o Carlos tem um livro na Amazon Books que chama Blockchain Direto ao Ponto. Isso que é muito simples, muito fácil, uma linguagem muito transparente. Quem quer se aprimorar é direto ao ponto, né? Que é até a chamada do nosso Blockchain Direto ao Ponto, do workshop, do Carlos Campelo. E o Dan também tem acho que várias startups que mexe com essa parte aí, né? Se o Dan puder depois fazer um pouco de merchandising das suas startups, para a gente poder ajudá-lo também, isso é muito, muito legal. Eu só coloquei o link do LinkedIn mesmo, não tem intenção nenhuma aqui, né, de repassar, fazer merchandising das startups, a gente tende a ser bem low profile, off, assim. Mas é óbvio, a gente está sempre buscando oportunidades. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma pergunta antes de investir em algo, com certeza posso ajudar e contribuir com isso. É que o clubinho não é para buscar investidores, basicamente investir na startup, e sim gerar negócio para você. Então, de repente, a gente vê, e aí, através do Success Fee, você passa para a gente e a gente vai movimentando. Então, se surgir oportunidades, o Dan Cortazzo nessa área toda, eu acho que é uma boa dica para a gente gerar negócio para o Dan Cortazzo e para nós mesmos. Esse é o Business Angel, né? Esse é o conceito do Business Angels, tá? Então, aproveitar aí as startups que o Dan tem. Depois, se você quiser dizer o que cada uma faz lá no clubinho, é de grande valia para... Não é só buscar investidor, não é isso. É buscar negócios para você, acelerar o teu negócio. E do Carlos também, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite. Obrigado, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.